Deus abençoe você, meu irmão, você é ouvinte do nosso programa Meditando na Palavra. Estamos aqui mais uma vez para um estudo, para uma meditação com a graça de Jesus, com a graça de Deus em nossas vidas, através de sua misericórdia, através do seu perdão em nós. E é com o coração agradecido que eu estou aqui mais uma vez, de poder meditar juntamente com os irmãos, em um estudo, em uma palavra, em uma mensagem, acerca daquilo que Deus deixou para nós, acerca daquilo que Deus ensinou através de um profeta, para a sua igreja, para a sua noiva. Temos vivido tempos de grandes ensinamentos, de bons estudos, de bons momentos na presença do Senhor, tanto aqui no nosso programa, através da vida dos irmãos, quanto em nossa igreja. É muito bom ver o fluir de Deus, o Espírito Santo agindo e se movendo na vida de cada um, na vida de cada obreiro, na vida de cada cooperador, na vida de cada colaborador dessa obra de Deus. E ficamos muito felizes em saber que Deus está operando, em que Deus está agindo. Gostaria de falar com os irmãos a respeito de um assunto, acerca de uma mensagem que o irmão Brana pregou, e o título dessa mensagem é 1 e 1 milhão. O irmão Brana conta na história que o povo, quando estava saindo do Egito, era cerca de 2 milhões de israelitas que estavam fugindo, que estavam saindo pelo deserto. E que desses 2 milhões que estavam saindo, que estavam nessa fuga, que estavam fugindo do faraó, somente 2 alcançaram a terra prometida e que foram até o final. E desses 2, somente Josué teve o acesso a esse local, a essa promessa de Deus. Então, esse comparativo que nós temos através desses números, através dessa passagem bíblica, eram 2 milhões de pessoas e somente 2 foram até o final. Então, isso é 1 para 1 milhão. Por isso que o irmão Brana pregou essa mensagem e falou 1 e 1 milhão. O quão difícil é alcançar esse objetivo, o quão difícil é permanecer no caminho e não se deixar esmorecer, e não se atrapalhar com alguma coisa, e não perder o foco, e não perder o gás para chegar até esse final. 1 e 1 milhão. E na época que o irmão Brana pregou essa mensagem, ele fala que tinha mais ou menos 500 milhões de cristãos ao redor do mundo. Hoje esse número é bem mais alto, creio que por volta de 800 milhões, 1 bilhão, mais ou menos isso. Então, se for realmente esse número, de por volta de 1 bilhão, somente 1.000 chegariam até o final. Na época do irmão Brana era 500 milhões, somente 500 chegariam até o final usando essa proporção bíblica. E esse povo, ele andou por 40 anos no deserto. E esses dias eu estava pesquisando acerca disso, e pelo Google Maps, que te mostra a distância do trajeto, do percurso, aquele povo poderia ter feito esse percurso, esse trajeto, que eles levaram 40 anos no deserto, poderiam ter sido feito em 7 dias a pé, se eles não tivessem ficado andando em círculos, se eles não tivessem ficando andando ao redor, perdendo tempo desnecessário, murmurando, se rebelando contra Deus, fazendo ídolos, adorando outros deuses, indo contra a palavra, indo contra Moisés tendo que interceder pela vida deles perante ao Senhor. Então, esse povo, ele teve a mesma alimentação espiritual, o mesmo maná que caía para esses 2 que chegaram no final, era o mesmo que caiu para todos. Então, todos comeram do mesmo alimento, todos tiveram o mesmo ensinamento. E desses 2 milhões, 2 foram até o final. Lá em Mateus 7, capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. 1 e 1 milhão.
Que grande coisa, que grande ensinamento, que grande reflexão. O profeta nos mostrou que aquele povo, e não é diferente nos dias de hoje, quantos milhões de pessoas existem em nossa pátria, quantas milhões de pessoas existem no Brasil, quantos cristãos existem e quantos vão chegar até o final. Essa proporção é muito pouca, é muito baixa. Por isso que a nossa vida precisa de um avivamento, para não ficar como aquele povo andando em volta, andando em círculo, perdendo tempo com poucas coisas, esquecendo do alvo, esquecendo de prosseguir. Um percurso que o povo poderia ter feito em 7 dias, caminhando no deserto, o povo levou 40 anos. Então hoje, o que está te prendendo? O que está te fazendo voltar atrás? O que está te fazendo andar em volta? Você tem esse entendimento? Você tem esse conhecimento na tua vida? Que a gente possa se autoanalisar. O que está me fazendo andar em volta? O que tem me prendido? Aonde eu tenho gasto a minha energia? Onde eu tenho gasto meus estudos, a minha força? É para seguir ao alvo? É para seguir em frente? Ou a cada pouco eu estou indo um passo à frente e andando 3 atrás? Como está a minha situação? 1 em 1 milhão. Não era 1000 em 1 milhão, não era 10.000 em 1 milhão. A proporção é de 1 salvo a cada 1 milhão de cristãos. Não falo nem em pessoas, falo em cristãos. Que Deus te abençoe nesse dia, meu irmão, que isso te faça pensar, que te faça refletir e que nós não venhamos mais a perder tempo com coisas passadas. Que a gente possa prosseguir e se livrar de tudo que tem nos prendido, nos amarrado, nos feito andar em círculos, nos feito andar para trás. Que Deus te abençoe mais uma vez.